Enquanto isso, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução em que faz críticas ao governo Lula. Pedro, o ajuste fiscal e também algumas falhas na comunicação tem relação com essas insatisfações? Com certeza. Eu tô até evitando ficar um pouco perto da Renata, como eu tô em débito com ela. Mas, ele sabe. Mas nessa apuração, eu acho que o que a gente traz vai muito na mesma linha, né? O PT teve uma reunião do Diretório Nacional nesse final de semana, são 90 membros. Alguns dos expoentes históricos do partido participaram e tem várias correntes dentro do PT, que é um partido muito grande do ponto de vista de capilaridade, muitos militantes, e eles participaram dessa reunião. Essa reunião aprovou uma resolução, uma carta bem grande, assim, enfim, que traz vários temas. Fala de Alexandre de Moraes, de Donald Trump, de Michel Temer, de Paulo Guedes, de Bolsonaro, de Forças Armadas, enfim. Mas ela tem duas críticas a ações do governo. Uma delas é em relação ao pacote do ministro Fernando Haddad para o ajuste fiscal, mais especificamente nas mudanças relativas ao abono salarial e ao benefício de prestação continuada, o BPC, que poderiam retirar direitos dos trabalhadores, algo que uma outra ala da esquerda mais ligada ao PSOL já vinha criticando, mas veio também a crítica à comunicação, que foi inclusive catalisada, impulsionada por uma fala do próprio presidente Lula, que se manifestou por vídeo nesse encontro do Diretório Nacional do PT e criticou as ações de comunicação, falando inclusive, fazendo uma relação inclusive com outros países, comparando com outros países governados de esquerda, como o México, agora de Cláudia Sheinburg, que teria uma condição melhor de se comunicar com seus eleitores. Então, a apuração da Renata vem justamente na esteira desse fogo amigo que está sofrendo ali a área, o Departamento de Comunicação do PT. Você vai se lembrar, Renan? O ministro Paulo Pimenta chegou a ser tirado da Secretaria de Comunicação e colocado numa espécie de ministério especial para cuidar da questão do Rio Grande do Sul e acabou voltando. Alguns dos projetos do ministro Paulo Pimenta, como por exemplo aquele Fé no Brasil, que era um projeto para ativar evangélicos, etc e tal, ficaram empacados, não andaram para frente, acabaram sendo transformados em outras coisas. Então, há muitas pessoas hoje que entendem que a direita está engolindo a esquerda, especialmente nas redes sociais, na comunicação, no TikTok, no Instagram, no X, no Twitter, e precisaria, portanto, de alguém que estivesse mais alinhado com esse momento de comunicação digital para poder contribuir mais com o governo do presidente Lula, que tem até grandes apelos do ponto de vista prático. Você tem, por exemplo, o programa Pé de Meia, que é um programa na educação que dá auxílio para estudantes que mantêm a regularidade nas escolas, que é um programa que dialoga diretamente com esse público que utiliza essas redes sociais, por exemplo, mas uma dificuldade muito grande do governo conseguir dialogar com essas pessoas, se manifestar de ponto que essa mensagem chegue nos alvos, né, nos eleitores, nos brasileiros que são contemplados por esses programas. Não é à toa que a gente vem vivendo uma crise de aprovação. O governo Lula sofreu ao longo dos últimos anos muitas oscilações nessa curva de aceitação, de aprovação dos eleitores, e isso obviamente tem também relação com a comunicação.